Olá, eu sou o João Jansen. E eu sou Kailane Shorney. Esse é o Crítica de Ponta na TV. Nesta edição falaremos sobre música, cinema, games e gastronomia. Você com certeza já assistiu ou ouviu falar sobre os filmes do Quentin Tarantino. Para homenagear os 60 anos do diretor, a repórter Amanda Dal Bosco relembra algumas das obras do cineasta. Quentin Tarantino é um brilhante diretor hollywoodiano e se prepara para seu último espetáculo. Desde os anos 90, quando entrou no universo cinematográfico como diretor, Tarantino foi se destacando pela forma em que narra suas histórias. Em Cães de Aluguel e Pulp Fiction, já começa a usar algo diferente do que se espera quando se assiste um filme. Nos dois, a história começa pelo final e vai se desenrolando ao longo da trama para o telespectador entender o porquê dos fatos culminarem naquela cena. Geralmente, quando vemos um filme, esperamos os fatos com a finalidade de tentar desvendar a história. Com ele, não. Você tem a história e tenta adivinhar os acontecimentos. Já em Kill Bill, volume 1 e volume 2, é explorado o lado da agressividade, a vingança e as artes marciais. As artes e filmes japoneses, como já se sabe, são inspiração para o diretor. Já para mim, o grande destaque de Tarantino é a capacidade de reescrever a história já conhecida. Bastardos Inglórios, Django Livre e Era uma Vez em Hollywood conseguem transmitir o drama das histórias que retratam, mas com finais alternativos. Eu lembro da primeira vez que vi Bastardos Inglórios e em nenhum momento consegui imaginar o Brad Pitt matando Hitler. Em Django, é surreal como o filme prende quem assiste do começo ao fim, com um final sensacional da trajetória do Nego Livre, interpretado por Jamie Foxx. Em Era uma Vez em Hollywood, se transforma um assassinato em quase uma comédia. É interessante também ver os atores que Tarantino ele tem em suas obras. Samuel L. Jackson, presente em 4 filmes com personagens memoráveis. Christopher Waltz, também assim como Uma Thurman. Outros grandes nomes também se fazem presentes nesta longa jornada de 9 filmes de Tarantinos, mas o destaque a esses vai para Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, os quais Tarantino conseguiu juntar os dois em Era uma Vez em Hollywood. Essa trajetória, formas de construção de histórias, foram se construindo há mais de 30 anos e, pelo que se sabe, logo chegará aos cinemas a última obra tarantinesca. Sabe-se que o diretor falou que iria dirigir apenas 10 filmes, mas o que esperar desse último? Apenas saberemos quando estiver presente nas telonas. Para quem gosta de videogames, o nome Resident Evil vem à cabeça como uma das principais franquias da história. Naomi Maynard traz sua visão acerca do remake do 4º jogo da saga. E aí, já ouviu falar em Resident Evil? Essa é uma franquia clássica de jogos que acabou furando a bolha gamer, principalmente quando a gente lembra dos filmes que foram lançados. Mas hoje nós vamos falar precisamente do Resident Evil 4 Remake, que foi lançado em março deste ano. Esse jogo é uma regravação do Resident Evil 4 original, que foi lançado em 2005, originalmente para GameCube, e que depois foi lançado para PlayStation 2. Então, esse é um jogo de tiro em terceira pessoa, onde você enfrenta diversas ameaças que são transformadas em zumbis por um vírus chamado Las Plagas. Seguindo a premissa farofa do clássico, o personagem principal, o Leon S. Kennedy, é mandado em uma missão em uma vila isolada da Espanha para resgatar a filha do presidente dos Estados Unidos, a Ashley. Pode-se dizer que o remake se propôs a manter alguns elementos originais da obra, como os próprios villagers e suas famosas frases de efeito. A própria maleta de itens que a gente passa horas organizando e até mesmo o mercador, que até agora a gente não sabe de onde veio e nem por que aparece em uma vila cheia de zumbis. Por aqui, estranho. Agora, falando em algumas mudanças, a gente tem o resgate do clima de terror que tinha se perdido dentro da versão original. Ambientes fechados e mais escuros ajudaram a criar essa atmosfera. E a jogabilidade também foi adaptada, principalmente quando falamos do sistema de facas, que antes era um recurso infinito e agora ele pode ser quebrado e substituído ao longo do jogo. Sem contar que, longe das limitações do antigo console, agora a movimentação se tornou muito mais fluida dentro do jogo. Então o jogo acabou tendo mudanças, mas sem perder aquele toque de Resident Evil que os fãs tanto amam. Por isso, Resident Evil 4 Remake é um bom exemplo de que uma adaptação consegue respeitar uma linha entre mudança
e fidelidade. A repórter Kiara Camargo traz sua crítica sobre o filme Raya e o Último Dragão. Raya e o Último Dragão é um desenho da Disney lançado em 2021, com direção de Carlos Lopes Estrada e Dan Hall, e conta a história de 5 comunidades que lutam pela Joia do Dragão. Cada comunidade leva o nome de partes de um dragão, e o conflito acontece em torno da extinção dos dragões, que são os únicos capazes de impedir uma força maligna que domina a região, e os responsáveis por trazer água e prosperidade. É um filme infantil, perfeito para assistir em um domingo à tarde com crianças na sala. Com uma mensagem de união e respeito à diferença, esse filme não tem um personagem de aparência estereotipada, e é incrivelmente bonito a diferença de traços apresentada. Desde os cortes de cabelo, as expressões dos personagens, o que nos faz acreditar realmente que as capitais representam diferentes continentes ou ainda diferentes lugares da Ásia, por causa dos traços desses personagens. Uma das coisas interessantes sobre o filme é que ele vem em uma nova onda da Disney, que traz personagens femininas, as conhecidas princesas, como também possíveis heroínas. Mas diferente dos filmes do gênero como Frozen, o destaque não está nos poderes que a personagem carrega. Ela nem sequer é a melhor lutadora. Ela apenas valoriza a família e a comunidade, e está lutando por ela. E é nessa trajetória, descobrindo que não foi a única a perder amigos, família e a desejar ter eles de volta, que as outras comunidades, que parecem tão diferentes, não são mais vistas como inimigas, mas apenas como diferentes. E como também aquelas que estão lutando por quem amam. Outros filmes com protagonismo jovem, como Moana, também carregam essa valorização da família e da comunidade. Mas esse filme se destaca por apontar o respeito à diversidade e o quanto essa diversidade não precisa ser ruim. Frozen é um filme famoso, justamente por isso, por lembrar da família, por não ser um filme que tem príncipe. Raya e o Último Dragão se destaca justamente por essa falta de poder. O poder dela está em se construir junto com a comunidade e com as outras comunidades que a cercam. É um filme infantil, porém que facilmente pode entreter todas as idades, além de garantir que as crianças muito diferentes se identifiquem e encontrem um personagem parecido consigo. Obviamente, dentro das pautas atuais sobre construir princesas fortes e diversas, eu realmente acredito que esse foi um dos acertos da Disney. Você conhece Tim Bernardes? Wesley Machado nos conta mais sobre o artista da nova geração da música brasileira. No cenário musical brasileiro, surgem artistas que se destacam não apenas por sua voz, mas também por sua habilidade de compor e arranjar músicas que cativam o público. Um desses nomes é Tim Bernardes, um talentoso músico e multi-instrumentista que tem conquistado cada vez mais admiradores com sua música. Nesta coluna, exploramos a carreira e a influência de Tim Bernardes na casa musical brasileira atual. Uma jornada musical singular, Tim Bernardes nasceu em Santos, São Paulo, em 1991. Desde cedo, demonstrou um interesse notável pela música e começou a aprender a tocar vários instrumentos, incluindo violão, guitarra e piano. Aos 16 anos, Bernardes formou a banda O Terno, que logo ganhou destaque na cena independente do país. Com O Terno, Tim Bernardes lançou álbuns aclamados pela crítica, como 6666 em 2012, Melhor do que Parece em 2016, Atrás Além em 2019. O grupo é conhecido por sua sonoridade única, que mescla influências do rock psicodélico, do MPB e da música experimental, e pelas letras poéticas e introspectivas. A banda se tornou uma das mais importantes da nova geração da música brasileira e Tim Bernardes teve um papel crucial nesse sucesso. Na carreira solo, a maturidade artística em 2017, Tim Bernardes lançou o seu primeiro álbum solo, Recomeçar. Esse trabalho marcou uma nova fase em sua carreira, mostrando uma evolução artística e uma maturidade musical impressionante. As canções apresentam arranjos elaborados e uma mistura sofisticada de gêneros musicais, revelando a versatilidade do artista. Desde então, Bernardes tem consolidado sua carreira solo com lançamentos elogiados, como os álbuns Recomeçar em 2017 e Recomeçar ao Vivo em 2019, além do EP Tanto Faz em 2021. Suas músicas são repletas de experimentações sonoras, letras reflexivas e uma sensibilidade artística que cativa o ouvinte.
A influência e impacto na cena musical, Tim Bernardes é um artista que bebe de diversas fontes brasileiras. Suas influências variam de artistas brasileiros clássicos como Milton Nascimento, Tom Jobim, até bandas internacionais de rock alternativo e indie. Essa variedade de referências se reflete em sua música, criando um som original e único. O impacto de Tim Bernardes na cena musical brasileira é inegável. Sua abordagem inovadora e seu talento para compor e produzir músicas de qualidade têm inspirado uma nova geração de artistas. Além disso, sua atuação como produtor musical para outros artistas brasileiros, como Duda Beat e Cell, também demonstra seu reconhecimento e influência no meio. Tim Bernardes faz com que nós sentimos parte de seu mundo como se fôssemos amigos próximos. Um dos artistas mais talentosos e criativos da nova geração de música brasileira. Sua carreira solo e seu trabalho como a banda O Terno têm encantado o público e a crítica, com uma musicalidade única e uma abordagem autêntica. Com suas letras poéticas, arranjos sofisticados e influências variadas, Bernardes conquistou o seu espaço na cena musical, consolidando-se como uma figura importante para o futuro da música brasileira. Continuaremos a acompanhar sua carreira e nos maravilhar com a sua arte singular. Esse foi o Crítica de Ponta na TV, produzido pela turma B do 3º ano do curso de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa, ministrado pelo professor Benhur Demenech. Obrigado pela audiência e até a próxima!